Ray McGovern, seja bem-vindo, meu estimado amigo. Na sua perspectiva, claramente o Kremlin compreende que os neoconservadores em torno do presidente Trump, com Kellogg agora afastado, mas Rubio, Hegseth, Sebastian Gorka e também aquelas pessoas como Stephen Miller, que têm a possibilidade de influenciar as suas decisões, não desejam que o conflito na Ucrânia chegue ao fim? Sim, juiz, na verdade Putin disse isso há 3 dias naquela longa entrevista que deu, que foi bastante impressionante. Mas entre outras coisas que mencionou foi que há dois campos aqui em Washington. Um é que ele não disse isto, mas o grupo de Rubio ou as pessoas realmente agressivas e depois os realistas que querem lidar conosco, ele até explicou isso em dois parágrafos significativos. Foi o próprio presidente Vladimir Putin que realizou isso. Fechar. O colega e porta-voz, Sr. Peskov, fez alguns comentários bastante interessantes sobre o lançamento. Ok. O memorando de 28 pontos, que agora pensamos ter sido aparentemente divulgado pelo general Kellogg, pelo qual o general foi ou despedido, removido ou persuadido a reformar-se. Não tenho a certeza de como funciona, mas de qualquer forma, aqui está Dmitry Peskov sobre essas fugas de informação. Isto foi afirmado por ele ontem, domingo. Chris Corte no 4. Até membros do Partido Republicano Os EUA pediram a demissão de Witkoff. após as transcrições das suas chamadas telefónicas serem divulgadas online. Por que acha que isto foi feito? Em primeiro lugar, não há nada a temer. As vozes que agora pedem a demissão de Witkoff estão principalmente a tentar perturbar o modesto progresso que está a ser feito para resolver a situação através de negociações pacíficas. Claro que haverá pessoas que não hesitarão em nada para perturbar este processo. Mas se olhar para isso, ler sobre isso e abstrair-se de se é verdade ou não, não há nada a temer. O presidente Trump também se manifestou indiretamente em defesa de Witkoff. Este é um comportamento típico de um negociador. Portanto, eu não exageraria a importância destrutiva destas fugas de informação. Eu estava equivocado. Isto não se refere à fuga do denominado documento de trabalho de 28 pontos. Trata-se de uma fuga de informação de uma conversa que o Wolf teve, seja com Peskov ou com o próprio presidente Putin, mas com alguém na Rússia a orientá-los sobre como lidar com o presidente Trump. Peskov parece dizer, grande coisa, isso acontece nas negociações. Pois sim, foi no dia 14 de outubro que uma conversa interceptada foi divulgada entre Witkoff e Ushakov. A pessoa de confiança de Putin para estas negociações. E, posteriormente, no dia 29, e tudo isto foi divulgado na Bloomberg, na verdade, vazado por alguém com acesso direto à intercepção destas conversas entre Witkoff e, neste caso específico, Dmitriev, no dia 29, não acrescentou significativamente ao que já sabemos aqui. Witkoff sugere a Ushakov inicialmente que veja isto pode ser um caminho, uma boa abordagem. Talvez queira felicitar o presidente pela conquista em Gaza. Sim, vamos começar dessa forma. E isso vai tirar-te da... Não foi muito interessante. O segundo, não consegui obter a transcrição, mas creio que é mais interessante, sabe? Indica que eles realmente desejavam assegurar que todos estivessem cientes de que isto era uma iniciativa americana. Sim, deixe-me aproveitar um dos seus muitos campos de especialização. Estou fascinado com o seu uso da palavra interceptar. A Agência Central de Inteligência teria obtido acesso a essa conversa? O FSB, que é o serviço de inteligência russo, teria possivelmente tido acesso a essa conversa em tempo real enquanto estava a decorrer? Sim, na verdade, a NSA é a agência que faz isso. Eles partilhariam com a CIA, mas é a NSA que faz. E, claro, os russos também tinham. Os russos não vão divulgar isso. E agora, os russos estão a ver quem raio vazou isso para a Bloomberg, para obscurecer as conversas que temos com Witkoff, que vai estar aqui amanhã, sabe? Assim fica muito claro o que está a acontecer. Rubio está irritado, ou como se diria na linguagem coloquial, chateado.
Quero dizer, ele diz agora ao presidente, não ao presidente Trump, que sou o secretário de Estado e que provavelmente deveria ir à reunião ministerial da NATO a 3 de dezembro. Isso é o quê? Quarta-feira? Não, não podes ir. Não é possível ires. Os secretários de Estado americanos vão sempre a estas coisas desde 1949. Não vais. Por quê? Conto-te mais tarde. Qual que é a crítica? Os europeus. E depois, pateticamente, Rubio diz ao presidente: eu gostaria muito de ir a Moscovo com o Witkoff. Quero dizer, lembra-te, sou secretário de Estado. E Trump diz: não, o Witkoff vai. E quem mais esteve nestas negociações? Oh, um sujeito chamado Jared Kushner, que por acaso é o meu genro. Agora, por que é que ele está lá? Os russos tinham esta antiga prática, não uma tradição, mas uma prática completa, em que sempre havia um político do partido nessas conversas para que pudesse monitorizar o que estava a acontecer e informar o chefe sobre o que realmente estava a acontecer. Ok, esse é o papel do Jerry Kushner. Se o Rubio estabeleceu um lugar na Flórida, como tentou fazer no fim de semana passado, pedi ao Jared para dizer: ei, pai, o Rubio está a comportar-se mal outra vez. Resumindo, Rubio acabou por ser preterido em benefício de Witkoff. Observa-se Peskov a tecer elogios a Witkoff. Eles estão, de facto, a concretizar um acordo. E a outra coisa, claro, é que Kellogg foi posto de lado em favor deste sujeito, Dan Driscoll, bom amigo de J.D. Vance, que deu um sermão aos ucranianos exatamente há uma semana e disse: vejam, não percebem que já perderam? Temos de fazer um acordo. Esteja ciente, vamos fazê-lo. Assim o dado está lançado. O que acontecer amanhã vai ser muito interessante. Expus as minhas suposições naquele artigo do consortiumnews.com no fim de semana. Bem, no dia de ação de graças. Então veremos. Teremos de esperar para ver o que acontece, como Trump gosta de dizer. Mas os dados estão lançados. Rubio e Kellogg foram marginalizados. Os europeus também foram marginalizados ao ponto de Rubio nem sequer ir ao encontro ministerial da NATO pela primeira vez. E assim, sabe, se analisarmos os sinais, tenho mais esperança do que tinha há apenas uma semana de que algo positivo possa resultar das conversas entre Witkoff, Jared e Putin. Supostamente será amanhã à tarde. Aqui está um excerto. Isto é de ontem do secretário de Segurança Nacional da Ucrânia, Rustem Rustem Umarov. Pronuncias estes nomes de maneira mais precisa do que qualquer outra pessoa no planeta, meu caro amigo. Por isso, peço desculpa por não conseguir pronunciar corretamente, mas ouve a quem ele se refere como o secretário de Estado. Corta. Foi um erro. Isto é abrangente, o que trabalhamos hoje. Não é só sobre os termos que acabam com os combates. Também é sobre os termos que estabelecem a Ucrânia para uma prosperidade duradoura. Continuamos realistas sobre a dificuldade, mas otimistas, pois, à medida que avançamos, há uma visão comum de que não é só sobre terminar a guerra, o que é crucial. É sobre garantir o futuro da Ucrânia, que esperamos ser mais próspero do que nunca. Agradecemos ao povo e liderança americana e à excelente equipa com o secretário de Estado Steve Witkoff e Jared Kushner pelo tremendo trabalho conosco. O nosso objetivo é garantir uma Ucrânia que seja próspera e robusta. Sabe, a percepção geral na classe política é que Rubio e Trump verdadeiramente não se suportam. Contudo, isto é uma morte por 1000 insultos e humilhações. Aqui tens este indivíduo a afirmar diretamente na presença do Rubio que o secretário de Estado é Steve Witkoff, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, Ray McGovern. Bem, juiz, reparei nisso quando o vi mais cedo. Quer dizer, podemos divertir-nos com esta situação, mas, na verdade, o Homero não é particularmente competente em inglês. Ele não entende que o título correto é secretário de Estado, portanto. E ele esqueceu-se de inserir uma vírgula. O que ele pretendia expressar era com o secretário de Estado, Witkoff, vírgula. O genro do presidente e quem for. Caso contrário, ele quer temos de meio que adiar essa questão. Foi apenas um erro trágico cometido por alguém que não.
Achas que o Trump entende que o Rubio era um neoconservador? Quem nesse grupo de neoconservadores? Victoria Nuland, Lindsey Graham, Tom Cotton, Mike Pompeo, John Bolton. Escola de pensamento suficiente. Querem que a guerra prossiga? Certamente sim. Agora, o Rubio é um tanto escorregadio. Acho que ele quer ficar lá. Penso que ele quer ser presidente um dia, por isso está sempre a pesar os prós e os contras. É evidente que ele se sente extremamente próximo do que costumava ser a base de apoio de Trump. Portanto, é uma questão política com Rubio, mas ele também tem uma espécie de ódio instintivo pelos comunistas, como os cubanos, os venezuelanos e os russos. E assim é difícil saber o que o está a motivar aqui, mas ele é claramente o elemento perturbador. E se algo fosse mais claro, não sei o que poderia ser quando Trump diz não, não vá a Moscovo. Prefiro o improviso às negociações e, na verdade, o Java vai estar lá para me informar sobre o que realmente se passa. E, claro, o Kellogg está em maus lençóis com a sua cadeira encostada à parede. E este Dan Driscoll aparentemente deixou bastante claro aos ucranianos. Portanto, os ucranianos receberam a mensagem se Zelensky irá colaborar aqui e obter o melhor acordo possível ou se continuará a permitir ser pressionado por estes europeus que, como dizem os meus amigos britânicos, não têm qualquer influência. Ainda está por verificar. Mas veremos amanhã o quê? Que tipo de acordo ele poderá alcançar, Ray? Quero dizer, incluirá a cessão de territórios que ele afirma categoricamente não poder ceder e nada de adesão à NATO. Quero dizer, é essencialmente isso. Há muitas outras coisas nas margens. Mas o que aconteceria com ele se assinasse um acordo? Nem sequer sei se os russos aceitariam esta assinatura dizendo, está bem. Vladimir Putin, agora controlas todas as terras que adquiriste militarmente e ele está morto. Bem, ele está morto e até que ele se torne completamente irrelevante. Ele apenas estará verdadeiramente morto quando já não for de qualquer utilidade para os Estados Unidos e o Reino Unido. Neste momento, Putin deixou absolutamente claro que não aceitará a assinatura de um indivíduo que finge ser o presidente da Ucrânia. Claro. Realize as eleições, porque isso é o que está claro. Mas por que é que os russos haveriam de ceder alguma coisa? Bem, essa é uma pergunta realmente boa. E a minha resposta é, em primeiro lugar, como disse antes, eles querem melhorar as relações com os Estados Unidos, prefeririam ter uma espécie de acordo abrangente que disfarçasse a maquilhagem deste fracasso para o Ocidente, para a Ucrânia e para os EUA, e ter um acordo que reconheça os seus interesses fundamentais. Essa é a visão predominante deles, certo? Se conseguirem algo que reconheça os seus ganhos territoriais, algo semelhante ao acordo anterior em Istambul, em abril de 2022. Tenha em mente que, se conseguirem algo assim, será muito melhor do que terem de avançar ainda mais, até mesmo para a Ucrânia Ocidental ou estabelecer-se no rio Dnieper. Eles querem algo que possam dizer, ok, agora temos um acordo reconhecido internacionalmente e, idealmente, gostariam que o Conselho de Segurança desse o seu aval a isso. Isso vai demorar muito tempo, mas Putin não tem pressa. Estes são os seus interesses. Ele está a ganhar. A cada semana que passa, ele ganha mais. E o mais importante, Trump reconheceu que, sabe, nós, analistas, antes líamos tudo, até memórias e coisas assim, mas agora temos de ver tudo, certo? Sim, observa o Trump e os seus aviões, e ele está a viajar para umas férias, correto, na Florida. E está bem. E eles afirmam, bem, qual é a tua opinião? Ele responde, bem, sabes, os russos estão verdadeiramente no comando, depende verdadeiramente dos russos. Uau, os russos estão a vencer? Sabe, depende. Eles provavelmente vão conseguir essas terras de qualquer forma através do sucesso militar. Então, quer que mais 50.000, 60.000 pessoas morram? Quero dizer, bem, então é isso que Trump está a afirmar atualmente. Curiosamente, havia pequenas legendas ou pequenas anotações, mesmo embaixo, com tradução. E quando Trump disse que realmente depende dos russos, continua, realmente depende de reticências.
Uma pessoa no YouTube afirmou: "Oh, meu Deus, não podemos dizer que depende dos russos, mas realmente depende." Ouvi isso 5 vezes e foi exatamente o que Trump disse. Aqui está um dos neoconservadores por excelência na Câmara dos Representantes. Isto certamente vai fazer o seu sangue ferver, embora não o surpreenda. O representante Mike Turner, no programa Face the Nation de ontem. Uma coisa que acredito que todos entendem é que não se pode ser America First e simultaneamente pró-Rússia, porque, como sabem, a Rússia é um adversário autodeclarado dos Estados Unidos. Está a desenvolver novas armas nucleares avançadas que têm como alvo específico os Estados Unidos. Está constantemente a atacar os Estados Unidos com ciberataques ofensivos. Identifica de forma contínua tanto a NATO como o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, como seus adversários. Portanto, neste caso, e claro que quando identifica a Ucrânia como seu adversário, está a identificar o Ocidente e os Estados Unidos como seus adversários. Tem de compreender que o equilíbrio deste acordo de paz tem de ser tal que se olhe para a Rússia como um adversário a encarar com ceticismo. De onde é que ele tira estas coisas? Quer dizer, isto é lixo neoconservador, mas é nisso que eles acreditam. Bem, Nina Turner, não Nina Michael Turner, é uma ameaça. Tudo o que ele disse foi falso. Ele expressa a visão neoconservadora ao descrever a Rússia como inimigo autodeclarado do dicionário. Na verdade, é o oposto. Quando ele diz, bem, de qualquer forma, os russos não dizem que somos o inimigo. Eles dizem que poderíamos ser parceiros e fomos parceiros na maior guerra do século passado. As pessoas esquecem-se disso. Bem, neste momento, quem é que fez da Rússia o principal inimigo? Turner, Michael, não a Nina. Estão a inventar isto do nada porque não querem lidar com a situação. Agora, o que é interessante é que quando se diz principal inimigo, em russo é Glavny Vrak, certo? Quando entrei na CIA em 63, os russos eram o Glavny Vrag e vice-versa. Tenta adivinhar quem são os russos, Glavny Vrak. Alemanha. Pela primeira vez desde o fim da guerra, o Glavny Vrag. Perdemos o nosso lugar de topo, os EUA passaram para a Alemanha como o principal inimigo da Rússia. De onde vem isso? Isso vem de sondagens na Rússia, vem de fontes muito respeitáveis. Consideram a Alemanha a principal ameaça. Mais uma vez, isso é importante, está bem. Os russos já não nos consideram o grande líder porque acreditam que podem estar enganados, mas pensam que conseguem lidar com Trump. E todas as indicações que observo nos últimos dias são de que, quando Witkoff e Jared chegarem a Moscovo, haverá negociações intensas, mas algo no caminho do progresso inevitavelmente ocorrerá. Não é um acordo final que alguém possa... Assine. Mas que tipo de progresso poderá haver? A menos que o Witkoff vá comunicar ao presidente Putin que o Zaluzhny está a chegar de Londres, que será nomeado pela legislatura como presidente e que irá assinar um armistício. Sim, muito bem, meritíssimo juiz. Geralmente as pessoas tentam progredir 5 passos, está certo. Este é um processo passo a passo, certo? Vamos reintroduzir a noção de que, vejam, podemos lidar uns com os outros se tivermos as pessoas certas a tratar do assunto. Agora imagino que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, estará presente, mas a cadeira em frente a ele estará vazia. Isso é bizarro, mas é muito significativo. Portanto, o que vejo a sair disto é algum tipo de acordo que permitirá a Trump dizer: "Oh, estamos a fazer progressos reais." Vamos ter algum tipo de entendimento sem a Ucrânia na NATO até o Natal. E, isso será ótimo para todos. E, a propósito, sabe, eu ainda quero aquilo. Prêmio Nobel da Paz e as nomeações encerram-se a 31 de janeiro. Só para que saiba. Agora, considero que isso é o principal impulso. Não, o principal impulso é que a Rússia venceu definitivamente no terreno. Considero isso um fator relevante. Trump é um narcisista. Ele deixou bastante claro que deseja o Prêmio Nobel da Paz. Se Maria Karina Machado conseguiu ganhar o Prêmio Nobel da Paz,
com a opressão dos Estados Unidos, então Trump também pode. Acho que é um fator real, embora secundário, com certeza. Mas por que a pressa agora? Por que a pressa? Acho que isso faz parte, sim. Ótimas observações, meu amigo. Muito obrigado. Agradeço pelo seu tempo. Agradecemos a sua vasta experiência nestes assuntos. Esperamos vê-lo no final da semana com Larry Johnson para a mesa redonda da comunidade de inteligência. Obrigado, Ray, de nada.